Eu preciso que você preste muita atenção no que vou te dizer agora. Não porque quero te assustar, mas porque o que estou prestes a revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga o controle da sua glicose, e talvez explique por que, mesmo fazendo o que parece certo, seus exames continuam te surpreendendo com resultados que não fazem o menor sentido. Você já ficou horas sem comer, acreditando estar fazendo algo bom para o seu corpo, e ao medir a glicose descobriu que ela estava mais alta do que quando você havia comido normalmente. Já sentiu aquela mistura de frustração, confusão e medo ao olhar para o glicosímetro e ver um número que parecia impossível? Se você respondeu sim, e mesmo que apenas na sua mente, então o que vou compartilhar aqui hoje foi feito para você. Ao longo de anos acompanhando pacientes com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e pré-diabetes, me deparei repetidamente com uma situação que resume muito do sofrimento silencioso de quem luta com a desregulação da glicose. Pessoas esforçadas, comprometidas, que acordam cedo, seguem orientações, tentam de tudo e ainda assim se veem diante de números que parecem não respeitar nenhum esforço. E uma das causas mais frequentes desse fenômeno, uma das mais subestimadas e mal compreendidas, está em algo que muita gente considera uma estratégia de saúde, o jejum. Sim. O jejum pode aumentar o açúcar no sangue. E essa afirmação, que para muitos soa como um paradoxo, é uma realidade metabólica que precisa ser entendida e não ignorada, não minimizada, não tratada com fórmulas genéricas encontradas na internet. Precisa ser compreendida de verdade, com profundidade, porque as consequências de ignorá-la podem ser devastadoras. Deixa eu te contar sobre a Maria. Não é o nome real dela, mas a história é real. Maria tinha 53 anos quando chegou ao meu consultório pela primeira vez. Ela havia sido diagnosticada com diabetes tipo 2 há cerca de 2 anos, e desde então vivia numa montanha-russa de emoções e números. Tentava controlar a alimentação, evitava doces, fazia caminhadas quando conseguia, e ainda assim sua glicemia de jejum matinal estava consistentemente acima de 140 mg por decilitro. Ela havia começado a pular o jantar, pensando que comer menos à noite ajudaria a baixar a glicose da manhã. Resultado, os números não baixaram. Subiram. Quando ela me contou isso, vi nos olhos dela algo que vi em centenas de outros pacientes, uma mistura de desespero e vergonha. Como se o próprio corpo estivesse traindo ela. Como se ela não fosse boa o suficiente para vencer a diabetes. Esse sentimento, deixa eu te dizer com clareza, é injusto. Porque o problema não estava na falta de esforço da Maria. O problema estava numa informação que ninguém havia dado a ela: o corpo humano, especialmente o corpo de quem tem diabetes ou pré-diabetes, tem mecanismos autônomos de produção de glicose que funcionam independentemente do que você come ou deixa de comer. E durante o jejum, esses mecanismos entram em ação de forma poderosa. Para entender por que isso acontece, precisamos primeiro entender o que é a diabetes e o que ela representa do ponto de vista metabólico. Vivemos em uma época em que a palavra diabetes é usada com frequência, mas raramente compreendida em sua profundidade. O diabetes é uma condição crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, a famosa hiperglicemia. Isso acontece por dois motivos principais, que variam conforme o tipo da doença. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Sem insulina suficiente, a glicose não consegue entrar nas células para ser usada como energia, e vai se acumulando na corrente sanguínea. Pessoas com diabetes tipo 1 dependem de insulina exógena para sobreviver, e não é uma questão de estilo de vida, é uma necessidade biológica absoluta. No diabetes tipo 2, que representa mais de 90% dos casos, o problema começa de forma diferente. O pâncreas ainda produz insulina, e às vezes até em excesso, nos estágios iniciais, mas as células do corpo desenvolvem resistência a ela. É como se a chave ainda existisse, mas a fechadura tivesse enferrujado. A glicose bate na porta das células e não consegue entrar. Com o tempo, o pâncreas se exaure tentando produzir cada vez mais insulina para compensar essa resistência, e a produção começa a cair. O resultado é o mesmo, glicose acumulada no sangue. E antes de chegar ao diabetes tipo 2 propriamente dito, existe uma zona intermediária que é frequentemente subestimada e ignorada, o pré-diabetes. Nessa fase,
Os níveis de glicose já estão acima do normal, mas ainda não atingiram os critérios diagnósticos para diabetes. É uma janela de oportunidade enorme, mas também um momento de risco, porque muitas pessoas nessa condição não recebem o diagnóstico e continuam com hábitos que aceleram a progressão. Ponto que une todas essas condições, tipo 1, tipo 2 e pré-diabetes, é a vulnerabilidade a flutuações da glicose que vão além do que se come. E é aqui que o jejum entra de forma inesperada e, muitas vezes, perigosa. Quando você para de comer, o seu corpo não simplesmente descansa e aguarda a próxima refeição. O organismo humano foi construído ao longo de milhões de anos de evolução para sobreviver a períodos de escassez. Quando a ingestão de alimentos para, o corpo interpreta isso como um sinal de alerta e uma situação que exige mobilização de reservas energéticas. E ele responde com uma série de ajustes hormonais e metabólicos que, em pessoas saudáveis, funcionam de forma equilibrada, mas em pessoas com diabetes ou pré-diabetes, podem se tornar problemáticos. O primeiro protagonista dessa história é o glucagon, um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas. Quando a glicose no sangue começa a cair, ou simplesmente quando o corpo percebe que não está recebendo alimento, o glucagon é liberado. Ele funciona como o oposto da insulina, e enquanto a insulina sinaliza para o fígado armazenar glicose na forma de glicogênio, o glucagon sinaliza para o fígado liberar essa glicose de volta para a corrente sanguínea. Esse processo se chama glicogenólise, a quebra do glicogênio hepático em glicose. Mas o fígado não para por aí. Quando as reservas de glicogênio começam a se esgotar, ele passa a produzir glicose a partir de outras substâncias, aminoácidos, glicerol, lactato. Esse processo se chama gliconeogênese, e é uma das capacidades metabólicas mais impressionantes do organismo humano. O fígado literalmente fabrica glicose do zero, a partir de matérias-primas não carboidráticas. Em uma pessoa sem diabetes, esse sistema é finamente regulado. A insulina produzida pelo pâncreas controla a produção hepática de glicose, mantendo os níveis sanguíneos em uma faixa estreita e segura. Mas em uma pessoa com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, essa regulação está comprometida. A resistência à insulina afeta não apenas os músculos e o tecido adiposo, mas também o próprio fígado. O fígado insulino-resistente continua produzindo e liberando glicose mesmo quando deveria parar. É como uma torneira com defeito que não fecha direito, e mesmo quando não deveria estar aberta, continua pingando. E aí vem o segundo protagonista, o cortisol. Esse hormônio, produzido pelas glândulas suprarrenais, segue um ritmo natural ao longo do dia, com seus níveis sendo naturalmente mais altos nas primeiras horas da manhã. Ele faz isso para preparar o corpo para o despertar, mobilizando energia e aumentando o estado de alerta. Uma das formas como o cortisol age é estimulando o fígado a produzir mais glicose e reduzindo a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos. Combine o pico matinal de cortisol com o jejum noturno que todos nós praticamos durante o sono, que pode durar 8, 10, 12 horas, e você tem a receita perfeita para o que chamamos de fenômeno do amanhecer, ou Down Phenomenon. Esse fenômeno é caracterizado por um aumento espontâneo da glicemia nas primeiras horas da manhã, geralmente entre 4 e 8 horas, causado precisamente por essa combinação, pico de cortisol, liberação de glucagon, produção hepática de glicose e redução da sensibilidade à insulina. Para pessoas com diabetes tipo 1, o fenômeno do amanhecer é uma realidade constante e desafiadora, porque sem insulina exógena suficiente para cobrir essa produção endógena de glicose, os números matinais disparam. Para pessoas com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, o mesmo fenômeno ocorre, mas com a complicação adicional de que a produção de insulina do próprio pâncreas pode não ser suficiente ou eficaz o bastante para compensar. E aqui está o nó da questão que leva a tantas pessoas à frustração e ao desespero, quando alguém com diabetes tipo 2 decide estender o jejum pela manhã e pular o café da manhã, por exemplo, ou fazer jejum intermitente sem orientação adequada, e está adicionando horas a esse estado de produção autônoma de glicose pelo fígado, sem nenhum estímulo alimentar que ajude a regular a resposta insulínica. O resultado, paradoxalmente, pode ser uma glicemia ainda mais alta do que se a pessoa tivesse comido uma refeição equilibrada. Isso é exatamente o que aconteceu com a Maria. Ao pular o jantar e acordar após 12, 13 horas sem comer,
ela estava dando ao fígado tempo suficiente para trabalhar sem controle eficiente, enquanto o cortisol da manhã amplificava ainda mais a produção de glicose. Tem outro elemento que precisa ser mencionado aqui, e que complica ainda mais o quadro, e a adrenalina, ou epinefrina. Esse hormônio, também secretado em situações de estresse, incluindo o estresse metabólico do jejum prolongado, tem efeitos similares ao glucagon e ao cortisol. Ele estimula a quebra do glicogênio hepático, aumenta a glicemia e reduz a captação periférica de glicose. Em situações de jejum prolongado, especialmente em pessoas que já têm estresse crônico associado, e quem lida com diabetes sabe bem o peso emocional que essa condição carrega, e os níveis de adrenalina podem contribuir adicionalmente para elevar a glicose. Existe ainda um fenômeno menos conhecido mas igualmente importante, chamado de efeito Somogyi, ou hiperglicemia de rebote. Esse fenômeno ocorre especialmente em pessoas com diabetes tipo 1 que usam insulina. O que acontece é o seguinte: durante a noite ou em períodos de jejum, a glicemia cai muito e às vezes a ponto de causar hipoglicemia, que pode ser sintomática ou silenciosa. Em resposta a essa queda, o corpo libera uma série de hormônios contrarreguladores, glucagon, cortisol, adrenalina, hormônio do crescimento, que causam uma hiperglicemia de rebote. A pessoa acorda com a glicemia muito alta, sem entender o motivo, quando na verdade houve uma hipoglicemia prévia que desencadeou essa resposta. Entender esses mecanismos não é apenas um exercício intelectual. É uma questão de sobrevivência, literalmente. Porque a hiperglicemia crônica, esses picos repetidos e sustentados de glicose no sangue, causa danos progressivos e silenciosos que levam décadas para se manifestar clinicamente, mas quando se manifestam, são devastadores. A glicose em excesso é tóxica para os vasos sanguíneos. Ela danifica o endotélio, a camada interna dos vasos, através de mecanismos como o estresse oxidativo, a glicação de proteínas e ativação de vias inflamatórias. Com o tempo, esses danos se acumulam e se manifestam como complicações microvasculares e macrovasculares. As complicações microvasculares afetam os pequenos vasos. A retinopatia diabética é uma delas. O dano aos vasos da retina pode levar a sangramento, descolamento de retina e, em casos avançados, a cegueira. A neuropatia diabética afeta os nervos periféricos, causando dor, formigamento, dormência e perda de sensibilidade, especialmente nos pés, o que aumenta o risco de feridas que não cicatrizam e podem evoluir para amputações. A nefropatia diabética danifica os pequenos vasos dos rins, comprometendo progressivamente a capacidade de filtragem e podendo levar à insuficiência renal. As complicações macrovasculares afetam os grandes vasos e aumentam dramaticamente o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica. Pessoas com diabetes têm de 2 a 4 vezes mais risco de doença cardiovascular do que a população geral. Tudo isso pode ser acelerado por picos glicêmicos frequentes e prolongados, exatamente o tipo de coisa que acontece quando alguém com diabetes ou pré-diabetes pratica jejum prolongado sem monitoramento e sem orientação adequada. Eu preciso ser muito claro aqui, porque sei que o jejum intermitente tornou-se extremamente popular, e há muita informação na internet sugerindo que é uma estratégia universal de saúde. Existem estudos mostrando benefícios do jejum em populações específicas, incluindo algumas pessoas com diabetes tipo 2. Mas esses estudos foram conduzidos com protocolos específicos, com monitoramento rigoroso, com ajuste de medicações quando necessário, e não foram baseados em pessoas simplesmente pulando refeições sem acompanhamento porque leram um artigo ou viram um vídeo. A individualidade biológica é um dos princípios fundamentais da medicina. Não existe uma estratégia alimentar que funcione da mesma forma para todos. O que para uma pessoa é uma prática saudável que melhora a sensibilidade à insulina e ajuda no controle do peso, para outra, especialmente alguém com diabetes tipo 1 que usa insulina, ou alguém com diabetes tipo 2 em uso de medicações que aumentam o risco de hipoglicemia, pode ser perigoso. Já atendi pacientes que vinham entusiasmados com o jejum intermitente, relatando melhoras iniciais que os enchiam de esperança. E de fato, algumas pessoas com diabetes tipo 2 se beneficiam de protocolos de jejum supervisionados. Mas também atendi pacientes que chegaram ao pronto-socorro com cetoacidose diabética e uma complicação grave e potencialmente fatal após tentativas de jejum prolongado sem orientação.
pacientes que sofreram hipoglicemias severas porque não haviam ajustado as medicações. Pacientes cujos médicos tiveram que intervir de emergência porque o que parecia uma estratégia natural havia desregulado completamente o metabolismo. E isso nos traz a uma das questões mais importantes que quero deixar com você hoje: o conhecimento do seu próprio corpo é insubstituível. Não o conhecimento genérico encontrado em fóruns ou redes sociais, e o conhecimento específico, personalizado, baseado no monitoramento dos seus próprios números. O monitoramento frequente da glicemia é uma das ferramentas mais poderosas que uma pessoa com diabetes tem à disposição. Não apenas a glicemia de jejum matinal, mas medições ao longo do dia e antes e após as refeições, antes de dormir, e em situações especiais como períodos de jejum prolongado, exercício físico intenso ou situações de estresse. Esses dados criam um mapa do seu metabolismo, revelam padrões, identificam gatilhos e permitem ajustes precisos tanto na alimentação quanto nas medicações. Os monitores contínuos de glicose, que medem os níveis de glicose intersticial a cada poucos minutos e exibem gráficos em tempo real, revolucionaram o manejo do diabetes especialmente para pessoas com tipo 1, mas também têm sido cada vez mais utilizados por pessoas com tipo 2. Com um monitor contínuo, você consegue ver, com seus próprios olhos, o que acontece com sua glicose durante um jejum prolongado. Consegue identificar se está tendo o fenômeno do amanhecer. Consegue ver se há hipoglicemias noturnas silenciosas seguidas de hiperglicemia de rebote. Mas mesmo sem um monitor contínuo, o hábito de medir a glicemia com regularidade e registrar os resultados junto com informações sobre alimentação, atividade física e qualidade do sono cria um material valioso para discussão com seu médico ou nutricionista. Falando em alimentação, a crença de que comer menos é sempre melhor para o controle glicêmico é um equívoco que precisa ser desmontado. O objetivo não é minimizar a ingestão de alimentos, é equilibrá-la de forma que os picos glicêmicos pós-prandiais sejam moderados e a glicemia entre as refeições se mantenha estável. Isso geralmente significa refeições regulares, com composição adequada de macronutrientes, carboidratos de baixo índice glicêmico, fibras que retardam a absorção da glicose, proteínas que promovem saciedade e contribuem para a regulação da glicemia, e gorduras saudáveis que não contribuem para a resistência à insulina. A distribuição das refeições ao longo do dia também importa. Para muitas pessoas com diabetes tipo 2, fazer refeições menores e mais frequentes ajuda a manter a glicemia mais estável, evitando tanto os picos pós-prandiais quanto os vales de jejum prolongado que estimulam a produção hepática de glicose. O exercício físico merece menção especial nesse contexto. A atividade física regular é um dos mais poderosos sensibilizadores de insulina disponíveis, e é gratuito, acessível e sem os efeitos colaterais das medicações. O músculo em contração capta a glicose de forma independente da insulina, através de mecanismos mediados pelo GLUT4, um transportador de glicose que migra para a superfície da célula muscular durante o exercício. Isso significa que mesmo em pessoas com resistência à insulina, o exercício consegue baixar a glicemia de forma eficiente. E seus efeitos persistem por horas após o término da atividade. No entanto, assim como o jejum, o exercício também precisa ser praticado com consciência em pessoas com diabetes. Exercícios de alta intensidade podem, paradoxalmente, elevar a glicemia no curto prazo devido à liberação de hormônios do estresse como adrenalina e cortisol. E pessoas que usam insulina ou medicações que causam hipoglicemia precisam monitorar a glicemia antes, durante e após o exercício para evitar quedas perigosas. A hidratação é outro fator frequentemente subestimado. A desidratação concentra o sangue, o que pode elevar artificialmente a glicemia. Durante períodos de jejum, especialmente em climas quentes ou para pessoas ativas fisicamente, manter uma boa ingestão de água é fundamental. O sono de qualidade também tem impacto direto na regulação glicêmica. A privação de sono aumenta os níveis de cortisol e grelina, reduz a sensibilidade à insulina e aumenta o apetite por alimentos de alto índice glicêmico. Pessoas que dormem mal cronicamente têm maior risco de desenvolver resistência à insulina e diabetes tipo 2. E para quem já tem diabetes, o sono inadequado torna o controle glicêmico muito mais difícil.
O estresse emocional e psicológico é algo que a pessoa com diabetes enfrenta em doses generosas, dado o peso que a doença carrega, e também eleva diretamente a glicemia através dos hormônios do estresse. Isso cria um ciclo perverso, e números ruins causam estresse, o estresse causa números piores, o que causa mais estresse. Reconhecer esse ciclo e buscar estratégias de manejo do estresse, e seja através de psicoterapia, práticas de mindfulness, atividades que tragam prazer e conexão social, e não é um luxo. É parte do tratamento. Voltando especificamente ao jejum, o que fazer se você quer experimentar essa abordagem ou já está praticando? A primeira e mais importante recomendação é: não faça isso sem conversar com seu médico. Especialmente se você usa insulina, sulfonilureias como glibenclamida ou glipizida, ou outros medicamentos que podem causar hipoglicemia durante o jejum. O ajuste das medicações pode ser necessário e deve ser feito com orientação profissional. Se você tem diabetes tipo 2 controlado apenas com metformina ou com mudanças de estilo de vida, os riscos são menores, mas ainda assim o monitoramento é fundamental. Medir a glicemia antes de iniciar o jejum, durante o jejum, e especialmente se for prolongado, e ao quebrar o jejum permite identificar como o seu corpo específico responde. Se você consistentemente observa aumento da glicemia durante o jejum, isso é um sinal de que seu corpo está respondendo com produção hepática de glicose e que o jejum prolongado pode não ser a estratégia mais adequada para você. Evite jejuns de mais de 12 horas sem orientação médica se você tem diabetes ou pré-diabetes. Se você decidir fazer jejum intermitente com acompanhamento médico, prefira protocolos menos restritivos inicialmente, como a janela alimentar de 12 horas, e monitorize rigorosamente sua glicemia. Mantenha a hidratação adequada durante o período de jejum. Quando quebrar o jejum, prefira refeições com baixo índice glicêmico para evitar o pico de glicemia após longos períodos sem comer. Converse com um nutricionista especializado em diabetes para desenvolver um plano alimentar que seja sustentável, prazeroso e adequado às suas necessidades específicas. A abordagem da nutrição no diabetes evoluiu muito nos últimos anos, e não se trata mais de uma lista rígida de proibições, mas de um plano individualizado que considera suas preferências, seu estilo de vida, seus objetivos e seu perfil metabólico. O acompanhamento regular com endocrinologista ou clínico especializado em diabetes é insubstituível. Não apenas para ajuste de medicações, mas para monitoramento de complicações, avaliação de exames periódicos como hemoglobina glicada, função renal, lipídios, fundo de olho e avaliação de neuropatia, em todos os aspectos que juntos compõem o cuidado integral de uma pessoa com diabetes. A hemoglobina glicada, ou HbA1c, merece menção especial. Esse exame reflete a média da glicemia nos últimos 2 a 3 meses, pois mede a quantidade de hemoglobina que foi glicada, ou seja, que se ligou à glicose na corrente sanguínea. Ela nos dá uma visão que a glicemia de jejum isolada não consegue dar, o panorama geral do controle glicêmico ao longo do tempo. Para a maioria das pessoas com diabetes, o objetivo é manter a HbA1c abaixo de 7%, embora esse alvo possa variar conforme a idade, as complicações presentes e outros fatores individuais. Quero que você saia daqui com uma compreensão clara e definitiva: o açúcar no sangue aumenta durante o jejum porque o seu corpo, especialmente se você tem diabetes ou pré-diabetes, possui mecanismos autônomos de produção de glicose que funcionam independentemente da ingestão alimentar. O fígado libera a glicose armazenada e produz nova glicose. Hormônios como glucagon, cortisol e adrenalina estimulam esse processo. O fenômeno do amanhecer adiciona uma camada a mais nessa equação. E em pessoas com resistência à insulina ou deficiência de insulina, esses mecanismos operam sem o controle adequado, resultando em hiperglicemia, às vezes mais grave do que se a pessoa tivesse feito uma refeição equilibrada. Isso não significa que o jejum é universalmente ruim ou que deveria ser completamente evitado. Significa que não existe estratégia universal. Significa que o que funciona para seu vizinho, para a influenciadora que você segue ou para o estudo que você leu sobre uma população específica pode não funcionar, e pode ser prejudicial, para você. Significa que o seu corpo merece atenção individualizada, monitoramento, acompanhamento profissional e estratégias baseadas nos seus próprios dados. A Maria, depois de entender tudo isso, mudou sua abordagem. Em vez de pular refeições,
Passou a fazer 3 refeições equilibradas por dia, com lanches pequenos quando necessário, evitando longos intervalos especialmente nas primeiras horas da manhã. Ajustamos suas medicações. Ela começou a caminhar 30 minutos após o jantar e algo que tem efeito direto na glicemia pós-prandial e na sensibilidade à insulina. Priorizou o sono. Começou a monitorar a glicemia com mais frequência e a trazer esses dados para as consultas. Em 3 meses, sua hemoglobina glicada caiu de 8,4% para 7,1%. A glicemia de jejum matinal da Maria, que teimosamente ficava acima de 140, passou a ficar consistentemente entre 95 e 115. Ela voltou ao consultório diferente, e não apenas nos números, mas na expressão. Havia entendimento onde antes havia confusão. Havia controle onde antes havia desespero. Essa é a diferença que o conhecimento faz. Não o conhecimento fragmentado, descontextualizado, que circula em manchetes e posts de redes sociais. O conhecimento profundo, integrado, que respeita a complexidade do seu corpo e o trata como o sistema biológico sofisticado e único que ele é. Você merece esse conhecimento. Você merece cuidado que vai além da prescrição apressada em uma consulta de 15 minutos. Você merece entender por que seu corpo faz o que faz, para poder trabalhar com ele, e não contra ele. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto importa para você. Talvez você tenha diabetes. Talvez alguém que você ama tenha. Talvez você tenha pré-diabetes e ainda esteja no limiar, com uma janela de oportunidade enorme para reverter o quadro ou pelo menos evitar sua progressão. Seja qual for a sua situação, saiba que informação de qualidade é uma das armas mais poderosas que você tem nessa batalha. E é exatamente por isso que este canal existe. Para trazer informação médica séria, baseada em evidências, apresentada de forma que você consiga entender e aplicar na sua vida. Sem simplificações perigosas. Sem promessas milagrosas. Com a honestidade que você merece e que a sua saúde exige. Se este conteúdo fez diferença para você, e se ele te deu uma peça que faltava no quebra-cabeça do seu controle glicêmico, então eu te peço, se inscreva neste canal agora. Ative o sino de notificações. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa informação. Nos próximos vídeos vamos continuar essa conversa, e cada vídeo é uma peça do mapa que você precisa para navegar pelo diabetes com mais segurança, mais conhecimento e menos medo. Estou aqui. O canal está aqui. Até o próximo vídeo, e cuide-se com consciência.